Olá, querido aluno, olá, querida aluna, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de Gestão de Manutenção. Sou o professor Felipe Delapia Dias dos Santos, professor dessa disciplina. Bom, vamos lá, começar então a nossa revisão. Só para deixar claro o escopo aqui desse vídeo, nós passaremos por todas as unidades, citando aí os principais tópicos e conceitos de cada uma das unidades. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre a atividade prática, a APA, né, que vocês têm a ser realizada, e finalizaremos com o nosso fórum, também uma atividade que vocês têm de grande importância, de valor na sua nota, que vocês têm a ser realizada. Bom, agora sim, iniciando a nossa conversa com ou na unidade 1, onde a gente tem como título principal a manutenção. Se ela tem como título principal a manutenção, a gente já percebe, né, já nos dá indícios de que a gente vai tratar do histórico, do princípio, apresentando conceitos básicos e importantes para que a gente consiga seguir, né, de uma forma mais tranquila no entendimento, nos estudos durante toda a disciplina. Bom, na unidade 1, intitulada então Manutenção, nós começamos nossos estudos abordando a origem e a importância da manutenção. Então, nesse momento, a gente viu que a manutenção teve o seu grande início, foi muito marcada ali no século XVI, XV, XVI, próximo ao século XVII, onde, se vocês se lembram, né, se vocês retomarem um pouco da história, foi onde nós tivemos um boom em questão de tecnologia e onde, principalmente na Inglaterra e na França, e onde teve então o início da primeira grande revolução industrial, que ficou marcada aí principalmente nesses dois países. Então, se a gente tem o maior uso de equipamentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos, né, uma maior mecanização, maior produção de equipamentos, é natural que a manutenção surja nesse momento, né, de boom de equipamentos. Dito isso, né, apresentado esse histórico inicial da manutenção, a gente segue para os conceitos relacionados à manutenção. Nesses conceitos, nós abordamos ali algumas normativas, algumas NBRs, e aqui eu destaco a NBR 12, relacionada à eletricidade, destaco também a NR 10, relacionada à manutenção de equipamentos, onde são apresentados conceitos importantes para definição de palavras-chave que são e que foram abordadas no decorrer aí da disciplina. Destaco também um conceito importante relacionado à falha, né, que nós estudamos nesse momento, em que a falha é aquele fenômeno, aquela situação que ocorre no momento em que a máquina ela para de funcionar de fato. Ou seja, no momento que ela não tem mais capacidade produtiva, ela falhou, né, ela parou de funcionar. Nós temos também um outro conceito muito importante que foi discutido nesse momento, na primeira unidade, que foi muito utilizado, amplamente falado aqui durante todas as outras próximas unidades, que é o conceito de defeito, né? O defeito, ao contrário da falha, ela não impossibilita a capacidade produtiva da minha máquina. Ela pode reduzir a capacidade produtiva, mas ela não para ela não provoca a parada da máquina. Então, defeito, só para recapitular e fechar aqui a história. Defeito é aquele momento, aquele fenômeno que faz a minha máquina ter uma queda de produtividade, mas ela continua funcionando. E falha é aquele fenômeno que, de fato, a minha máquina parou de funcionar. Na sequência, foi abordado e discutido aí os recursos necessários para a manutenção. Então, nesse momento, foram citados, em forma de tópicos, alguns pontos importantes que a gente não pode deixar de considerar no planejamento de manutenção. Então, eu gosto de citar, e eu destaco aqui para vocês, os recursos humanos para manutenção. Então, eu preciso ter no meu corpo de funcionários pessoas efetivamente capazes de realizar a manutenção, pessoas que sabem o que deve ser feito, pessoas que foram capacitadas para isso, técnicos que estudaram para isso, engenheiros que são capazes de ditar soluções, de proporcionar a novos arranjos e assim por diante. De fato, é um recurso humano muito importante, né, para toda a gestão da manutenção. Outro recurso que vale muito a pena ser citado e destacado aqui com vocês são os recursos financeiros, né? Uma vez que se eu não tiver recurso financeiro, eu não vou conseguir
destacar, eu não vou conseguir contratar uma mão de obra eficiente, com alta capacidade produtiva, eu não vou conseguir comprar equipamentos para manutenção, eu não vou conseguir realizar a troca dos elementos necessários ali na manutenção, enfim, eu preciso ter uma disponibilidade financeira inserida, né, no meu processo, validada no meu processo. E para que eu tenha essa disponibilidade financeira, alguém tem que liberar esse dinheiro. Né? Então eu preciso ter o recurso de gerência, eu preciso ter uma gerência me apoiando, eu preciso ter, geralmente, eu falo gerência, mas pode ser coordenador, pode ser o dono da empresa, enfim, depende do porte da empresa. Eu preciso ter alguém liberando esse recurso financeiro, então eu preciso ter esse recurso gerencial. Né? Então, sem esse recurso gerencial, ou se eu tiver mesmo que eu tenha um gerente que ele barre a minha compra, então não vai adiantar nada o meu processo de manutenção, porque ficou parado ali nesse momento. Outro recurso muito importante é a questão de equipamento, né? Então eu preciso ter os equipamentos corretos para realizar a manutenção, seja uma chave de fenda, uma chave Phillips, seja os parafusos corretos para abrir, para trocar, enfim, seja os rolamentos, seja qualquer outro tipo de elemento, de ferramenta que vai me auxiliar no meu processo de manutenção. E aí nós encerramos essa primeira unidade abordando os tipos e as formas de atuação da manutenção. Então, nesse momento, nós vimos ali de forma muito breve 4 tipos de manutenção. A manutenção corretiva, e dentro da manutenção corretiva, nós vimos as 2 vertentes, que é a manutenção corretiva não programada e a manutenção corretiva programada. Nós vimos também a manutenção de forma mais rápida, né, mais objetiva, a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção detectiva. Então, essas 4 manutenções foram abordadas ao final da primeira unidade, e nas próximas unidades, nas próximas aulas, nós abordaremos, ou foi abordado, de uma forma mais aprofundada, a manutenção corretiva, em ambas as suas vertentes, programada e não programada, a manutenção preventiva e a preditiva. Bom, encerrando a revisão em nossa primeira unidade, a gente chega para a segunda unidade. Na segunda unidade, nós falamos abertamente, exploramos de uma forma mais técnica a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Então, a manutenção corretiva, nós vimos as 2 vertentes, a programada e a não programada. Dentro da programada, vamos lá, dando um passinho para trás e explicando a manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela é aquela manutenção que ocorre no momento que a minha máquina apresenta um defeito ou uma falha. Então, basicamente, ela precisa apresentar esse defeito, ela precisa apresentar essa falha para que ela seja caracterizada como manutenção corretiva. Bom, dito isso, a gente segue para as vertentes. A manutenção corretiva programada é o tipo de manutenção que vai ocorrer quando a minha máquina, quando o meu equipamento, quando o meu sistema apresenta um defeito. E aí nós vamos recapitular lá da unidade 1, que defeito é um índice de uma falha, só que a minha máquina ainda continua funcionando. Então ela aumentou a temperatura, ela começou a fazer um barulho chato, ela começou a vibrar muito. É um indicativo, mas a minha máquina ainda está produzindo. Então, a partir do momento que a minha máquina apresentou um defeito, eu posso realizar uma manutenção corretiva programada. Agora, se a minha máquina apresentou um defeito, ela aumentou muito a temperatura, eu deixei lá, rodando, sem fazer nada, e ela falhou, aí eu realizo, e ela falhou, então quer dizer que ela parou de funcionar, ela parou de produzir, aí sim eu entro com uma manutenção corretiva não programada, porque foi inesperado. Eu não programei, veio do nada, em algum momento aleatório, sem a programação. Ambas as vertentes destacadas aqui com vocês apresentam vantagens e desvantagens. Eu gosto de destacar que a manutenção corretiva não programada apresenta mais desvantagens do que vantagens, enquanto que a manutenção corretiva programada apresenta mais vantagens do que desvantagens, isso sempre comparando uma em relação à outra. Tá? Então, como desvantagem da manutenção corretiva não programada, eu gosto de citar aqui a questão do aumento do risco de acidente, uma vez que foi ao acaso,
ninguém estava preparado, ninguém estava esperando aquela situação, então pode aumentar um risco de acidente no local. A questão de aumento de custo do meu processo, enfim, da minha manutenção, uma vez que eu não tenho mais possibilidade de cotar uma peça. É tudo emergencial, é tudo para ontem, é tudo para agora. Então, vai aumentar custo de operação e também a impossibilidade de não ter a mão de obra necessária naquele momento. Né? Então, foi ao caso, foi aleatório. Pode ser que meu engenheiro não esteja na empresa, pode ser que meu técnico esteja de folga, pode ser que meu técnico esteja em campo. Enfim, são desvantagens que podem ocorrer. Quando a gente trata de manutenção corretiva programada, eu gosto de falar que as vantagens são, eu estou me programando para isso. Então eu consigo cotar uma peça no fornecedor de menor custo, consigo trazer de fora, consigo trazer o fabricante da máquina, né? Eu vou ter melhor manutenção, enfim. Então eu estou me programando, estou esperando aquela situação. Então são vantagens aí do processo. A manutenção preventiva é aquele tipo de manutenção que vai me exigir um maior planejamento. Por quê? Porque, como o próprio nome sugere, ela vai prevenir alguma situação. Uma vez que ela vai prevenir alguma situação, eu preciso ter um histórico, né, para eu conseguir estudar quando que isso vai acontecer mais ou menos. É importante eu destacar aqui que na manutenção preventiva, ao contrário da preditiva, eu não faço uso de equipamentos tecnológicos, ou eu não necessariamente tenho que fazer uso de equipamentos tecnológicos, de alta demanda, de alto custo, enfim, se eu tiver um histórico do equipamento, né, se meu fornecedor já me indicar esse histórico, já me dá algum direcional, eu consigo realizar o planejamento desse tipo de manutenção, sempre focando, ou sempre, melhor dizendo, objetivando a redução da possibilidade da ocorrência de algum risco, de algum acidente, garantindo a não parada da minha máquina em momentos inoportunos ou inesperados. Só que vale destacar que tanto a manutenção preventiva quanto a preditiva vão ter custos talvez um pouco mais elevados devido à eficiência e aos benefícios que elas vão trazer ao nosso sistema. Agora, seguindo para o último tema da unidade 2, é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, pessoal, é aquele tipo de manutenção, aquela gestão de manutenção que vai me exigir alguns equipamentos. Como assim? Eu vou precisar, então, de um equipamento que mede vibração, para que eu possa construir um histórico vibracional da minha máquina e qualquer desvio, qualquer irregularidade, eu vou conseguir olhar e observar, olha, essa máquina está vibrando mais que nos últimos 60 dias. Vamos fazer uma parada para manutenção. Ou um termômetro, olha, esse motor aqui está com uma temperatura diferente aí do que os últimos 15 dias. Vamos fazer uma parada para manutenção. E aí eu tenho diversas possibilidades de equipamentos, tá? Ou de processos. Eu posso fazer leitura de espessura de chapa para caldeiras, para vasos de pressão. Posso fazer leitura de lubrificante no meu filtro, se decaiu muito o nível da lubrificação, enfim. Então, de qualquer forma, em qualquer um dos processos, eu vou necessitar de equipamentos especiais. E se eu preciso de equipamentos especiais, eu vou precisar de uma mão de obra que saiba operar esses equipamentos. Então, tudo isso vai me agregando valor ao meu processo, né? Então, como eu disse, a manutenção preditiva e preventiva vai ter um custo ali mais alto agregado na sua execução, mas que, ainda assim, na maioria dos casos, vale a pena do que optar pela manutenção corretiva, né, que vai de fato parar a minha máquina, vai de fato parar a minha linha de produção e assim por diante. Já na terceira unidade, nós estudamos a manutenção produtiva total. Nessa unidade, nós começamos então introduzindo a manutenção produtiva total, né, que seria a famosa TPM. Nós vimos que ela teve seu surgimento no Japão, né, na Ásia, ali, países que tiveram seu boom econômico após a Segunda Guerra Mundial. E justamente a TPM veio ali mais ou menos nesse período, após a Segunda Guerra. E estudamos também e apresentamos então seus pilares, né? Então são conceitos
que sustentam a manutenção produtiva total, relacionado a recursos humanos, relacionado a recursos financeiros, relacionados à redução de perdas e assim por diante. Estudamos também, ou foi abordado em algum momento, a questão de implementação da TPM, então você precisa ter uma mão de obra eficiente, uma mão de obra eficaz, uma mão de obra capacitada para realizar essa implementação. E finalizamos com a manutenção produtiva total para além dos sistemas produtivos, né? Então, dando ali exemplos de situações em que é possível aplicar a TPM. Já na unidade 4, nós abordamos a confiabilidade da manutenção. Nesse momento, pessoal, de confiabilidade foi apresentado, então, conceitos relacionados à manutenção centrada na confiabilidade, RCM, né, uma sigla que vem do inglês, a confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade são 3 conceitos relacionados ao mean time between failure, ao mean time between repair, são os tempos entre falhas, são os tempos entre reparos, são conceitos importantes que nós vimos e que acabaram sendo agregados, que acabaram sendo inseridos de alguma forma em equações que nos resultam no estudo da confiabilidade. No próximo momento, nós estudamos, nós abordamos a análise do modo de falha e efeitos de falhas. Aí aqui eu destaco a questão do FEMEA, tá muito abordada na apostila de vocês, e principalmente os tipos de FEMEA. O FEMEA é uma ferramenta da qualidade que você é utilizada para mitigar riscos, né? Então você levanta possíveis riscos, levanta possíveis problemas e traz as suas soluções. Então, FEMEA. E também estudamos aí o roteiro de implementação da RCM, né? Então, a partir do momento que você realiza os cálculos de confiabilidade, você vem com a implementação dessa confiabilidade no seu sistema produtivo para que você possa seguir da forma mais soft, da forma mais tranquila possível. Bom, encerrada a revisão das 4 unidades da nossa apostila, nós chegaremos aí na nossa atividade prática, a famosa APA. Bom, a atividade prática, então, é uma situação problema que vai nos resultar, ao final, em 3 questões a serem resolvidas, questão A, B e C. Então eu vou ler essa atividade com vocês e vou destacando aqui alguns pontos importantes para facilitar o entendimento e facilitar a resolução. Vamos lá. Bom, então a escolha do tipo de manutenção mais adequado para cada equipamento é importante para a melhoria dos resultados organizacionais. E aqui vamos retomar alguns conceitos das nossas aulas, né? Uma vez que nós temos diferentes tipos de manutenção. Corretivo, preventivo, preditivo. Sabemos que cada tipo vai nos agregar vantagens, desvantagens, valores, parada de maior tempo de máquina, enfim, são situações aí que nós já discutimos. Voltando. Todos os tipos de manutenção apresentam vantagens e desvantagens, né? Como já foi dito. Assim, o gestor de posse de todas as informações necessárias relacionadas ao equipamento e ao processo deve avaliar e definir a política de manutenção. Uma das decisões a serem tomadas está relacionada ao momento de atuação da equipe de manutenção. Então, é melhor atuar antes ou após a falha? E aí eu retomo, se for após a falha, manutenção corretiva. Antes da falha, preventiva ou preditiva. A resposta para essa questão depende da análise de uma série de variáveis. No desafio a seguir, você terá a oportunidade de avaliar um caso e considerar suas variáveis, aplicando seus conhecimentos sobre manutenção programada e não programada. Considere o processo de tratamento de água de uma empresa automotiva. Nesse processo, as bombas têm a função de transportar ou de transferir fluidos por meio de sucção. Uma das bombas do processo apresentou uma falha durante a madrugada. O rotor parou de fornecer energia cinética, ou seja, parou de rodar, parou de funcionar. O que fez com que a bomba não desempenhasse a função requerida, ou seja, não bombeasse fluido para cima, né, que é a função da bomba. A empresa possui tanques de armazenamento de água suja com capacidade ociosa. Nesse processo, existe uma bomba reserva e a empresa, entre meia-noite e 7 horas, possui apenas um único técnico mecânico disponível. Importante,
Quando o reparo ou a troca acontece após a falha, a manutenção é denominada corretiva. Considerando que você seja, que você é o responsável pelo setor de manutenção da empresa e que o técnico lhe telefonou para saber como proceder, responda às seguintes situações, às seguintes questões. Letra A. Qual tipo de manutenção você orientaria o técnico a adotar? Então, nesse momento, com base no cenário que foi apresentado aí para vocês, o que você diria para o técnico fazer? Deixaria para resolver no dia seguinte, após as 7 horas? Falaria para ele resolver naquele momento? Daria as instruções? Enfim, você como gestor, você como técnico, quais são as orientações que você daria? Letra B. Quais as vantagens da adoção nesse tipo de manutenção e nessa situação? Bom, então o equipamento já falhou. Você iria realizar ali um tipo de manutenção específico. Quais são as vantagens de você realizar esse tipo de manutenção específico nesse momento? Né? E explicar a situação, ou se não tem vantagem, por que não tem vantagem? Quais são as desvantagens nesse caso, se não tiver vantagem? Né? É explicar a situação abordando esses pontos. Letra C. Quais as desvantagens da adoção desse tipo de manutenção? E aí, novamente, com base no cenário apresentado, tem desvantagem utilizar esse tipo de manutenção dentro ali do cenário? Ou se não tem desvantagem, né? Quais são as vantagens? E aí, lembrando novamente, importante, anota aqui que está no texto de vocês. Importante, quando o reparo ou a troca acontece após a falha, a manutenção é denominada corretiva. Dentro da manutenção corretiva, existem duas vertentes, corretiva programada e não programada. Tá? Então, explorem todos esses conceitos, explorem todas essas informações. Bom, então, apresentada a atividade prática para vocês, a gente segue para o nosso fórum. O nosso fórum, pessoal, apresenta a seguinte situação-problema. Vamos lá. A manutenção industrial ela pode ser dividida basicamente em 4 tipos: corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. Os 2 primeiros tipos, ou seja, corretiva e preventiva, têm se tornando onerosos para as empresas, ou seja, vem agregando valores altos, custosos para as empresas, pois aumentam significativamente o tempo de máquina parada e os riscos para a segurança, além de poderem piorar a qualidade do produto final. Então, eis a seguinte situação. Você foi contratado para prestar consultoria na área de manutenção industrial. É uma empresa ali de médio porte que produz matrizes para máquinas injetoras. O grande objetivo da sua contratação é indicar possíveis melhorias, uma vez que você é consultor, indicar possíveis melhorias visando a segurança, a qualidade, a confiabilidade e principalmente a redução no tempo de máquina parada. Então, ao analisar o histórico de falhas e de manutenção, você percebe que a ocorrência de manutenção corretiva é pequena. Mas, por outro lado, o volume de manutenção preventiva é muito grande. Com base nessas informações, quais sugestões você daria a fim de atingir os objetivos para os quais você foi contratado? Bom, vamos lá. Você foi contratado para determinar um tipo de manutenção, objetivando ali maior eficiência, maior qualidade, maior confiabilidade do processo da empresa pela qual te buscou. Então, diante ali das 2 principais características fornecidas, pouca manutenção corretiva e muita manutenção preventiva, o que você pode fazer, o que você pode dizer para a empresa a fim de melhorar e otimizar esse processo? Olha, eu posso reduzir, e aí vale relembrar os conceitos. Né? Então, se nós temos pouca manutenção corretiva, quer dizer que quase nunca a minha máquina falha. Ou seja, quase nunca eu tenho a parada total da minha máquina. E manutenção preventiva é aquela metodologia do qual eu puxo histórico com o fornecedor,
com outras empresas, enfim. E faço aquela manutenção ou por hora, ou por tempo, ou mista, enfim. Então, dito isso, né? Então você tem um grande volume de manutenção preventiva. Dito isso, você reduziria a manutenção preventiva? Você trocaria a manutenção preventiva por preditiva? Se sim, por quê? Você manteria o cenário do jeito que está? Você acha que está ideal dessa forma? Você reduziria as questões relacionadas à manutenção preventiva e preditiva a fim de atingir maior nível de manutenção corretiva? Se sim, por quê? Qual a sua atitude? O que você faria nesse cenário? É entender, né, o cenário, entender as informações fornecidas e falar como você agiria nesse momento com essas informações que foram fornecidas. Bom, encerramos aqui as nossas atividades, falamos sobre APA, falamos sobre o fórum. Deixo aqui um vídeo. Então, pessoal, para encerrar aqui a nossa aula de revisão, eu deixo aqui algumas indicações a vocês. A primeira delas é o vídeo intitulado 6 normas que todo gestor de manutenção deve estudar. Deixei o link desse vídeo aqui logo abaixo no arquivo para vocês, que vocês têm acesso. E deixo também o momento de maior destaque ali, de maior importância desse vídeo, que seria do momento de 1,5 até 8,24 minutos. Bom, esse vídeo então vai abordar 6 normas que têm grande valia e grande destaque no nosso dia a dia industrial, no setor de ferramentaria, de manutenção, enfim, e destaco uma dessas normas, que é a NBR 5462. A NBR 5462 ela é intitulada então Confiabilidade e Mantenabilidade. Você encontra de forma relativamente fácil na internet e, como eu disse, é uma norma amplamente utilizada em todo o território nacional. Depois, deixo aqui uma outra indicação para vocês, que é a indicação de processo de usinagem, um livro chamado Processo de Usinagem. Nesse livro, né, apesar de trazer aí, envolver basicamente processos relacionados à usinagem, ele vai trazer também questões relacionadas à manutenção dessas máquinas de usinagem, né? Uma questão muito prática. Então sabemos que máquinas de usinagem estão associadas à fresadora, à plana, retífica, entre outras diversas máquinas. E esse livro traz ali de uma forma bem legal e bem didática questões relacionadas à manutenção e à gestão de manutenção de todas essas máquinas que fazem parte do universo da usinagem. Dessa forma eu finalizo aqui mais um momento com vocês. Eu espero fortemente que vocês tenham aproveitado, que vocês aproveitem todo esse conteúdo que foi fornecido, todas essas aulas, realizem as atividades, pratiquem, estudem, se debrucem, porque é uma disciplina muito importante para o curso de vocês e para a vida de vocês quando vocês ingressarem no mercado de trabalho, quando vocês ingressarem na área de gestão da manutenção. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, pessoal. Até mais!